Shalom, shalom, queridos irmãos, que é o apóstolo Ronaldo Drogovic do Comando Águia, Ministério de Avivamento. E hoje eu quero falar com vocês nessa série especial dos Generais de Deus sobre Martinho Lutero. Sim, queridos, muito importante a gente estudar o que aconteceu na vida dele, tá? Porque ele foi o grande reformador. Amém, queridos? Ainda, falando um pouquinho antes dele, né? Sentenciado pelo Papa para ser queimado vivo, João Hus disse: vocês podem matar o ganso, né? Que Hus em alemão quer dizer ganso, né? Mas ela disse que daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Quem que seria esse cisne? Errou apenas por 2 anos, né? João Hus, ou John Hus, como você quiser chamar. Apenas por 2 anos foi o erro da sua profecia, né? Ele disse que dali 100 anos Deus levantaria um cisne que não poderia ser queimado, e ele foi o grande reformador. Amém? O que trouxe grande mudança para a igreja foi com certeza a vida de Martinho Lutero, que foi intrépido, né? Que não teve medo de peitar todo o sistema religioso. E nós vamos falar algo aqui que está em pleno vigor em 2021, né? Alguns caminhando no espírito e outros caminhando no sistema, tá bem? Isso é tão importante que você reconheça, né, que existe sim uma maneira de você caminhar no espírito, né? E se você deixar levar pelas influências da tua alma, com certeza você vai ser uma pessoa que vai caminhar no sistema, na carne, amém? Queridos, 102 anos depois que João Hus falou isso, né, morreu na fogueira, o cisne, né, que é o Martinho Lutero, afixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências que falavam sobre o purgatório, que você tinha que ir lá e tentar comprar indulgências para poder baixar os graus, né, de temperatura de onde a pessoa estava no inferno e até tirar ela, né, desse lugar. Tá bem, queridos? Isso é antibíblico, tá? Não adianta você afirmar só porque você ouviu falar, né? A gente sabe que isso foi criado por homens, e aí eu começo a falar do sistema versus uma vida no espírito. Martinho Lutero teve esse contraste violento entre estar no sistema religioso e ser liberto, né? A Bíblia diz, né, que conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento faz isso, e experiências com Deus também. Então vamos lá? Esse ato da grande reforma, queridos, foi algo que dividiu realmente o cristianismo, né? O que se tinha ideia, as pessoas não tinham Bíblia, né? Eu já fui católico, tenho amigos maravilhosos católicos, né? Não estou aqui dizendo um é certo, o outro é errado, né? Jesus não se intitulou católico ou evangélico. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então talvez a religião não te ajude como viver com Cristo, é uma vida em Deus, o nascimento do Espírito, né? Vai sim ser de muita valia na sua caminhada, vai te transformar de dentro para fora. E eu não estou querendo afirmar aqui, julgando um ou julgando outros, eu estou dizendo para vocês que é real. Quem já teve esse encontro íntimo com Deus, e não só aquele encontro, assim, eu escutei homens me dizendo quem é Deus ou o que é Deus, né? A teologia às vezes faz isso, né? Não tirando méritos também, mas a teologia são homens explicando para homens quem é Deus, sendo que Jesus Cristo, ele rasgou o véu, ele fez essa ligação direta entre você e o Pai. Você pode chegar diante do trono da graça confiadamente, esperando receber socorro em tempo oportuno. Então você pode chegar diante de Deus. Amém? Queridos, morreu mais de 1 milhão de albigenses, tá? Na França, a fim de cumprir a ordem do Papa, né? Para matar os hereges, né? Não podia falar nada contra a Igreja Católica, e mandavam matar. Morreu milhares e milhares. Aqui diz mais de 1 milhão só nessa época. Então morreu muita gente que não tinha liberdade de expressão,
Ela queria se expressar, não podia, porque o Papa mandava matar. Tá bem? Queridos, aqui também diz que muitos desses homens, assim como nasceu Martinho Lutero, eles não tiveram como colocar a sua voz, colocar a sua opinião em lugar nenhum. Martinho Lutero teve que começar a pregar sobre essa diferença de uma vida no Espírito para o que a Igreja Católica estava pregando, inclusive fora da Bíblia, né? Então estava inventando um purgatório. O purgatório você pode procurar em todas as páginas da Bíblia, você não vai encontrar. O purgatório foi uma coisa inventada por homens. Não tem nenhum relato bíblico a respeito dele. E Lutero não tinha como ficar sabendo disso, pois não tinha a Bíblia, um exemplar da Bíblia em suas mãos. Até que ele encontrou uma Bíblia em latim dentro de uma biblioteca, e lá ele se dedicou a ler essa Bíblia. Ele já era um garoto que estudava muito filosofia, né? Se formou, mas quando ele pegou um exemplar bíblico, aí ele orou a Deus, falou: nossa Deus, se eu tivesse um livro desse só para mim, né? E o Martinho Lutero ainda ia no confessionário, onde o padre lhe impunha penitências e obrigava a praticar boas obras para ter absolvição. Queridos, isso aqui tira totalmente a razão de um Cristo se entregando por nós, né? Aqui ele tinha que praticar boas obras, não são pelas obras, né, que você vai ser salvo, né? Diz que você confessar o Senhor Jesus com a sua boca, né, aí sim o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Eu aceito o Senhor Jesus. Se você não fez isso ainda e está vendo esse vídeo, é a hora, onde você estiver, em qualquer lugar, não precisa ter uma pessoa com título eclesiástico do lado, um padre, um pastor ou alguém, simplesmente você de coração dizer: eu te aceito, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, entra na minha história, escreve meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados, e aí sim, você pode ter certeza, você vai ter um testemunho interior de que você está salvo, tá? E aí sim você vai viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus, tá? Martinho Lutero, queria dizer, queria ter o favor de Deus praticando piedade, né? Desejo que o levou para uma vida de convento, se enclausurou no convento, tá? Martinho Lutero, queridos, sabendo que nós somos filhos, né, de um Deus dono do ouro e da prata, Martinho Lutero tinha que mendigar nas ruas para poder comer, né? Mesmo dentro do convento ele tinha que mendigar para poder se sustentar. Até que ele conheceu a dona Úrsula Cota, né? E essa mulher foi atraída pelas suas orações na igreja, comovida pela sua humildade, né, em receber qualquer restos de comida. Na Bíblia diz que o justo comerá o melhor dessa terra. E que Martinho Lutero estava tendo? Ele estava tendo apenas uma experiência dentro de convento, ele não estava tendo experiências com Deus. E ele não era dependente de Deus, era dependente das pessoas, né? E aí sim, pela primeira vez na sua vida, Lutero experimentou fartura dentro da casa da dona Úrsula, né? A dona Úrsula ajudou a educar Martinho Lutero, e ele foi o mais sóbrio e devoto de todos os outros rapazes da sua idade naquela região, né? A dona Úrsula, na hora da sua morte, disse que seu lar foi muito abençoado por ter recebido Martinho Lutero. Queridos, aqui eu falei um pouco da história dele, né? Mas Martinho Lutero nunca se envergonhou da sua provação, da sua miséria. Ele era assim um mendigo, porque ele pedia coisas na rua, né? Mas ele entendeu que esse deserto que ele passou, ele reconheceu que foi a mão de Deus que estava o tratando para poder chegar em novos patamares, em novos lugares. Amém? Aos 18 anos ele queria estudar na universidade, e o seu pai fez de tudo, colocou na universidade, né? Ele se tornou bacharel em filosofia, e aos 21 anos alcançou o 2º grau acadêmico, doutor em filosofia. Queridos, ele estava todo impregnado, tá bem, de filosofia, e ele não conhecia o Deus vivo. Por mais que ele orasse, por mais que ele jejuasse, clamasse, né, Martinho Lutero
passava a maior parte do seu tempo na biblioteca, até que ele encontrou, né, esse livro e falou: ó Deus, se a providência me desse um livro como este só para mim, né? E continuando a ler as escrituras, querido, seu coração começou a perceber a luz e a sua alma sentia ainda mais sede de Deus. Olha que forte, que tremendo e que profundo. Queridos, numa viagem para visitar sua família, ele sofreu um golpe de espada e 2 vezes quase morreu antes que o cirurgião pudesse tratar-lhe a ferida. Martinho Lutero passou por muitos perrengues. Um dia caiu um raio do lado dele, olha que tremendo. Lutero, tomando de grande susto e sentindo-se perto do inferno, prostrou-se gritando: Santa Ana, se fosse no Brasil, né? Ô Maria, salva-me, né? E tornar-me-ei monge. Ele estava achando que o raio caiu para o matar, né? E ele fez essa promessa para Santa Ana, tá? E aí, queridos, ele foi até o convento, mesmo seus amigos não querendo que ele fizesse isso, ele foi para o convento, bateu a porta e entrou, e as pessoas sabiam como ele era estudado, né? Houve grande alegria para o pessoal do convento, né? E ele era o mais devoto, mais piedoso, né? E quando ele percebeu, queridos, que o justo viveria pela fé, ele levou um baque, ele recebeu um contraste, né, de tudo aquilo que ele estava vivendo, né, com um jovem, porém na ilusão. Depois de procurar crucificar a carne pelos jejuns prolongados, pelas privações mais severas, né, pelas vigílias, né, ele achou que se ele tivesse encarcerado, privado de tudo ali, ele estaria agradando a Deus, sendo que depois que você conhece Deus, você vê que Deus quer que você seja feliz, que você seja uma pessoa satisfeita, completa, né? Tinha nessa altura um vigário geral, queridos, que era Staupitz. Ele visitou o convento e era um homem de grande discernimento, sabe? Um homem cheio de conhecimento. E compreendendo logo o problema do Martinho Lutero, ofereceu-lhe uma Bíblia, na qual Lutero foi lá e leu de novo: justo viverá pela fé, né? E por quanto tempo ele tinha pedido para Deus um livro daquele, agora ele tinha recebido, né? E um dos mais afamados professores daquela época, conhecido como Leipzig, ou Luz do Mundo, disse: esse frade vai envergonhar todos os doutores e há de propalar uma doutrina nova e reformar toda a igreja, porque ele se baseia, e eu estou todo arrepiado aqui, na palavra de Cristo, palavra a qual ninguém no mundo pode resistir, que ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Olha o que foi profetizado sobre ele, né? E um dia Agostinho, subindo uma santa escada de joelhos, desejando a indulgência que o chefe da igreja prometia por esse ato de subir a escada de joelhos, ressoaram aos seus ouvidos com voz de trovão as palavras de Deus: o justo viverá pela fé. E Lutero ergueu-se e saiu correndo, envergonhado, depois que viu tanta corrupção generalizada em Roma. Sua alma aderiu à Bíblia mais do que nunca. Lutero levou o povo a considerar a verdadeira religião não como uma mera profissão ou sistema de doutrinas, mas como vida em Deus. Tá, queridos? Em outubro de 1517, Martinho fixou à porta da igreja do castelo em Wittenberg as suas 95 teses, que eu não vou lê-las aqui, que são bem extensas. Aí dá para você procurar na internet, no Google, tem em muitos lugares, e lê-las, tá? Se você quiser. Cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência pregada pesadamente pela Igreja Católica. Tá? Lembrando que eu não estou aqui acusando a igreja, nem quero, tá? Não fui chamado para isso. Lutero as afixou para um debate público na porta da igreja, como era de costume nesse tempo,
mas as proposições escritas em latim foram logo traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. Quer dizer, aí correu igual pólvora, né? Foi o ato de pregar em lugar público as 95 teses que nasceu a reforma. Isto é, que tomou forma o grande movimento de almas em todo o mundo, ansiavam voltar para a fonte pura, para a palavra de Deus. Eu fui católico até os meus 23 anos de idade. E eu vi que nenhuma vez o padre me pediu para ter um exemplar da Bíblia, muito menos teve para vender na igreja, ou muito menos fui motivado a comprar um exemplar. E eu olhava, eu fui às missas desde muito pequeno, com a minha mãe, toda a minha família era católica, hoje tem metade só católica. As pessoas não tinham exemplar bíblico. E como é que você vai conhecer a verdade para você ser liberto? Né? Com a Bíblia nas mãos. E só o padre tinha a Bíblia, ele só lia alguns trechos curtos, né? O sermão costuma ter 5 minutos, né? Na igreja católica, pelo menos onde eu morava em Maringá, era assim. E todas as igrejas que eu fui, católicas, eram assim, né? Então, ninguém conseguia ser liberto. Eu lembro que eu saía da igreja às vezes, ia pro bar jogar sinuca, tomar cerveja, e o padre ia também. Ele estava lá com a gente, né? Então, em 1518, Lutero foi chamado para Roma para responder à denúncia de heresia, sabendo que em Roma os papas mandavam matar milhões, para mandar matar mais um seria muito tranquilo. E a ordem do núncio do Papa em Augsburgo foi: retrate-se ou não voltará daqui. Quer dizer, ou você se retrata ou você vai morrer. Contudo, Lutero conseguiu fugir passando por uma pequena cancela no muro da cidade, na escuridão da noite. Ao chegar de novo em Wittenberg, um ano depois de fixar as teses, era o homem mais popular de toda a Alemanha. O célebre Erasmo da Holanda assim escreveu a Lutero: seus livros estão despertando todo o país. Os mais eminentes da Inglaterra gostaram de seus escritos. Olha só, queridos. Quando a bula de excomunhão enviada pelo Papa chegou em Wittenberg, Lutero respondeu com um tratado dirigido ao Papa Leão X, exortando no nome do Senhor para que se arrependesse. Olha a intrepidez desse homem, queridos. Ele não estava nem aí se ele iria morrer ou não, né? Imagina ele mandar uma resposta, né, para o Papa Leão X, exortando no nome do Senhor que se arrependesse. A bula do Papa foi queimada fora do muro da cidade de Wittenberg, perante grande multidão. E assim Lutero escreveu ao vigário-geral: no momento de queimar a bula, estava tremendo e orando, mas agora estou satisfeito de ter praticado este ato enérgico. Lutero não esperou até que o Papa excomungasse, mas deu logo o pulo da igreja romana para a igreja do Deus vivo. Amém? Isso aqui é fato, queridos. Ele saiu da igreja romana, onde estavam querendo amordaçar, o calar, e aqui eu tenho agora algo extra para falar para você. Aqui no Comando Águia nós atendemos pastores, mestres, padres, apóstolos, profetas, profetisas, pessoas que são incompreendidas em todo o Brasil e no mundo, tá? Por estarem sendo amordaçados em pleno 2021. A maioria das pessoas que correm até nós não estão sendo amordaçados pela igreja católica, mas pela igreja evangélica. Porque quando a pessoa começa a descobrir chaves, códigos e ler Bíblia, ela é transformada de dentro para fora. E quando ela quer começar a ajudar as pessoas, usar os dons do Espírito Santo, obedecer a Deus, os líderes eclesiásticos, que a maioria estão dentro do sistema religioso, alguns são até maçons, o que eles fazem? Eles amordaçam, retiram as oportunidades e geram grande influência espiritual para que essas pessoas saiam da igreja. Amém? Então essas pessoas são até hoje perseguidas, amordaçadas, e às vezes elas têm que fazer a mesma coisa que fez Martinho Lutero: sair de uma igreja e ir para outra. Não estou falando da romana para evangélica católica ou vice-versa. Sair da igreja com a qual você está sendo amordaçado e escolher uma outra. Procurar uma igreja que dá liberdade para o Espírito Santo, dá liberdade para você trabalhar.
Afinal de contas, o ID é para todos, não é só para os que têm títulos eclesiásticos, que receberam óleo na cabeça. Afinal de contas, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja deveriam ter algum título eclesiástico e não tem, porque os líderes têm medo de perder as suas ovelhas para alguém que chega trazendo mais uma reforma para dentro da igreja, está dentro do sistema. Que toda igreja que está dentro do sistema precisa ser reformada. Amém, queridos? Vou parar por aqui, senão vamos arrumar muita contradição, né? O veterano general Freudesburgo colocou a mão no ombro de Martinho Lutero e disse-lhe, quando ele foi chamado, né, para falar na frente de reis, governadores e tudo: pequeno monge, você vai em um encontro diferente que eu ou qualquer outro capitão jamais experimentamos, mesmo nas nossas conquistas mais ensanguentadas. Contudo, se a causa é justa e sabes que é, avança no nome de Deus e não temas nada. Deus não te abandonará. O grande general não sabia que Martinho Lutero vencera a batalha em oração na madrugada e que entrava somente para declarar-lhes que a havia vencido de maiores inimigos. E quando o núncio do Papa exigiu de Lutero que se retratasse, ele respondeu: se não me refutardes pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, uma vez que não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram, o homem se engana, viu, queridos? E se contradizeram uns aos outros, a minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo, nem sugiro agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Queridos, essas palavras do reformador foram publicadas e espalhadas entre o povo que começou a honrar Martinho Lutero. Olha que tremendo. E Martinho Lutero conhecia bem o hebraico, o grego, e em 3 meses tinha traduzido todo o Novo Testamento para o alemão. Em poucos meses mais, a obra estava impressa nas mãos do povo. 100.000 exemplares foram vendidos em 40 anos. Isso era absurdo para a época. Na época estavam começando as impressões, começando a pessoas escreverem, copiarem, né, esses textos. Então, foi a maior obra de toda a sua vida, sem dúvida, fora de dar ao povo alemão a Bíblia na sua própria língua. Amém, queridos? O povo ficou tantos anos sem exemplares bíblicos, por mais que a Bíblia existia, ou os livros separados, que Bíblia quer dizer coleção de livros, você sabe? Por mais que os exemplares estivessem em papiros, ou em rolos, ou no que fosse, a junção dela e a impressão, a publicação, tá? Foi muito forte quando Martinho Lutero, que era fluente no hebraico e no grego, por isso Deus permitiu que ele ficasse trancado tanto em bibliotecas, né? Martinho traduziu dos originais, tá? A Bíblia para o alemão. E Martinho Lutero abandonou o hábito de monge, né? Ele deixou completamente a vida monástica, casando-se com Catarina von Bora, que era a freira que também saíra do claustro por ver que tal vida é contra a vontade de Deus. Querido, a mulher também viu que aquela Deus é a favor da família, né? E a freira lá estava entendendo, porque aí tinha um exemplar da Bíblia na sua mão, que a vontade de Deus estava sendo liberta da escravidão de Roma. Amém? Então Roma virou um império porque escravizou mesmo e não deixava as pessoas a terem exemplares bíblicos, e nunca motivou isso, e até hoje não motiva, né? Então as pessoas ficam lá como um bando de pessoas sem entendimento. A grande maioria não estou falando mal, estou dizendo que eu era de lá. Amém? Até que um dia eu conheci a verdade, conheci dentro de uma penitenciária nos Estados Unidos, fiquei trancado com um exemplar bíblico. Assim como Martinho Lutero sofreu lá atrás, eu sofri uma época para poder ser liberto. E Deus me fez o chamado, o qual eu estou atendendo hoje. Assim como Deus fez o chamado para Martinho Lutero e pediu para ele sair de lá. Martinho Lutero lia a Bíblia para as pessoas, a qual ele traduziu,
e depois louvavam a Deus e oravam até que sentiam a presença divina entre eles. Isso aqui já é vida no Espírito. Nas suas meditações sobre as Escrituras, muitas vezes se esquecia das refeições. Olha aqui, queridos, eu lembro que eu li mais de 30 vezes a Bíblia, sabe, com o impulso do Espírito Santo, leia, 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 né? E cada vez que lia, trazia uma revelação diferente de muitas passagens, né? É difícil a gente entender tudo que Martinho Lutero fez por nós, né? O grande passo que ele deu para o povo, né, ficasse livre para servir a Deus. Por isso que aconteceu essa grande reforma, né? Ele instituiu que não somente os do sexo masculino, mas também os do sexo feminino fossem instruídos, tornando-se assim o pai das escolas públicas. Queridos, até hoje tem um sistema religioso que coloca círculo de oração das mulheres, sabe? A mulher não pode pregar em púlpito. Onde é que está isso, se na Bíblia diz que nos últimos dias seria derramado do Espírito Santo sobre toda a carne? Olha os exemplos que nós temos aí, Catherine Kuhlman, né, Amy McPherson, fundadora da Quadrangular, e tantas outras. Minha esposa, mulher de Deus, ontem eu estava em Maringá, uma cega voltou a ver. Vai dizer que isso é poder estranho, fogo estranho? Não, isso são sinais se cumprindo. Então, muito do sistema religioso foi introduzido para nós. Crianças não podem tomar a ceia do Senhor. Onde está isso? Né? Criança não pode se batizar. Onde é que está isso? Outro dia eu vi o filho do Pedro, filho do pastor Oséias de São Paulo. Ele disse assim: pai, eu tenho 9 anos, eu tenho consciência, eu quero ser batizado. E ele vai ser batizado. Amém? Isso que é estar saindo do sistema religioso, das antigas práticas. Algumas denominações usam véu na cabeça das mulheres até hoje. E o véu era para, na época lá em Coríntios, né, na igreja de Corinto, era para diferir as prostitutas das que não eram. E estão usando véu até hoje. Então o que acontece? Sistema religioso, tradições, na Bíblia diz que tradições anulam a eficácia da palavra de Deus. A própria Bíblia diz que as tradições humanas, tá? Elas anulam, quer dizer, tiram o poder da palavra de Deus, porque o homem vai que obedecer a tradição humana. Por que é obrigado homens usarem terno e gravata em lugares no Brasil com temperaturas de 42 graus? É jugo, é calor, é peso. A pessoa está lá de terno do jeito que manda, a gravata até aqui, tá esvaindo em suor como numa sauna. Dá para você ir na sauna, dá para você usar terno também um dia, mas, queridos, gravata foi feita para cortar o vento entre os botões da camisa em lugares muito frios. E aí colocaram aquilo como regra, faz parte do sistema religioso. Por que mulheres podem usar saias? Né? São obrigadas a usar saias? Use a saia o dia que quer usar saia, o homem use terno o dia que quer usar terno. Amém? Nós estamos livres para usar, para fazer, né? Não podemos também estar com roupas curtas. Às vezes você está com uma saia. Isso são doutrinas de homens. A mulher pode estar com uma saia muito curta ou transparente, vai estar pecando. Às vezes a mulher está com uma calça decente e os homens não estão pecando em ficar olhando, né? Homens não vão parecer com roupas curtas também dentro da igreja, com braços de fora, um ambiente de mais respeito, mas não necessariamente temos que seguir um padrão, porque não é bíblico, foi imposto, e o que é imposto é sistema. Amém? Vamos continuar aqui, senão eu fujo do assunto. Olha aqui agora o que eu vou mostrar para vocês, como Martinho Lutero teve o nascimento do Espírito, tá? Sauer, autor da História da Igreja Cristã, volume 3, página 406, atesta: Martinho Lutero profetizava, evangelizava, falava em línguas estranhas, interpretava as línguas estranhas e era revestido de todos os dons do Espírito Santo. Assim como nós já dissemos, nós sabemos que nós temos os 9 dons do Espírito Santo, que no Comando Águia e Nilcélia, por já ter sido usado por Deus. Algumas vezes nos 9 dons a gente sabe que tem eles. E assim a gente ajuda as pessoas a terem, a buscarem com diligência os melhores dons, que está escrito na Bíblia,
buscar com ênfase, com vontade, com esmero, com fome, né? Assim é possível uma pessoa que não tinha ser cheia do Espírito Santo e caminhar em altos níveis de unção, autoridade e mover do Espírito Santo. Amém? Aqui eu chorei muito quando eu li isso, porque eu prego muito isso, tá? Com 62 anos de vida, pregou o seu último sermão sobre a seguinte passagem. Jesus olhou para o céu e disse: Senhor, Deus e Pai, eu te agradeço porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Em outras versões diz: Pai, eu te louvo e te agradeço porque escondeste os teus mistérios dos sábios e dos doutores, mas revelaste aos pequeninos. Você pode ser pequenino se você for dependente de Deus, dependente da sua palavra. Se você começar a caminhar obedecendo a Deus, diz na Bíblia, importa obedecer Deus antes a Deus do que aos homens. E depois sim aos homens, autoridades foram constituídas por Deus. Mas quando você começar a entender, ter comunhão com Deus, falar com Deus, receber resposta, obedecer, queridos, você vai ver o que é uma vida no Espírito. No mesmo dia, escreveu uma carta para a sua querida Catarina. Olha, queridos, antes de morrer, um homem íntimo por Deus. Isso aconteceu com Kenneth Hagin, com outros generais de Deus. Tá? Mesma coisa. Tá? Ele sabia que ele ia morrer. Aí ele disse assim, numa carta para Catarina: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Amém? Essas palavras constam da última carta que ele escreveu. Vivia sempre esperando que o Papa conseguisse o matar, queimá-lo vivo. Contudo, essa não era a vontade de Deus. Cristo o chamou enquanto sofria de um ataque do coração. Ele poderia ser curado, queridos. E Deus é o Deus do livramento. Mas aqui ele morreu com o ataque do coração, tá? Então Deus sabe o dia e a hora de você nascer e morrer, tá? Diz que está na mão dele a tua vida. Então, não temas, não temas, não temas. Na Bíblia diz 366 vezes, não temas, tá? Pode vir aí os comandos da nova era, tá? Todo o satanismo mundial, os Illuminatis, tudo. Você só vai morrer o dia que Deus quiser que você morra. Amém? Essas são as últimas palavras de Lutero. Vou render o meu espírito. Ó meu Pai Celeste, meu Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem eu creio e a quem eu preguei e confessei, amei e louvei. Ó meu querido Senhor Jesus, eu te encomendo a minha pobre alma. Ó meu Pai Celeste, em breve eu tenho de deixar esse corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém me pode arrebatar das suas mãos. E depois de recitar João 3,16 3 vezes, repetiu as palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pois tu me resgataste, Deus fiel. Assim fechou os olhos e morreu. Amém, queridos? Sinto a presença de Deus aqui, não sei você, mas aqui mostra o que tem acontecido hoje na vida das pessoas. Mostra pessoas saindo do sistema religioso e conhecendo Deus vivo. Isso é extraordinário, isso é tremendo, né? E aconteceu um imenso cortejo de crentes que o amavam ardentemente. Com 50 cavaleiros à frente, saiu de Eisleben para Wittenberg, passando pela porta da cidade onde o reformador queimara a bula de excomunhão, entrou pelas portas da igreja onde há 29 anos afixara as 95 teses. No culto fúnebre, Buggenwagen, o pastor, e Melanchthon, inseparável companheiro de Lutero, discursaram. Depois abriram a sepultura, preparada ao lado do púlpito, e ali depositaram o corpo. Amém, queridos? As portas da igreja de Castelo foram destruídas pelo fogo do bombardeio de Wittenberg em 1760. Foram substituídas por portas de bronze em 1812, nas quais estão gravadas as 95 teses. Amém? Até hoje está gravado lá as 95 teses nessas portas de bronze. Contudo, esse homem perseverou em oração, o
que esse homem perseverou em oração, deixou gravado, não no metal que perece, mas em centenas de milhões de almas imortais, a palavra de Deus, que dará fruto para toda eternidade. Amém, queridos? Aqui, chave para o avivamento. Você ter um exemplar bíblico, amém? Nas tuas mãos, e meditar nele de dia e de noite. Isso vai trazer liberdade, isso vai trazer comunhão com Deus. Eu sei que um dia eu falei assim para Deus. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Falei assim para Deus: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu estava falando profundamente, estava tendo um culto. E eu falei em pensamento: eu quero muito te conhecer, eu quero muito te conhecer. O pregador parou a mensagem que ele estava dando. Ele não ouviu uma palavra minha, porque eu estava falando isso em pensamento, né? Estava orando a Deus. Ele veio até na minha cadeira, eu estava no fundo da igreja. Ele pegou a Bíblia que estava no meu colo, olhou para mim e disse: você disse para Deus agora que você quer conhecê-lo. Eu falei: sim, eu falei. Ele falou assim: pega isso e come. Então, queridos, a palavra de Deus fechada é um livro, aberto é Deus falando contigo. Amém? E você sabe disso. Aqui Lutero conseguiu uma grande reforma porque ele teve toda a base de ensino sobre a palavra de Cristo, não sobre o sistema religioso. Então você vem absorver isso na tua vida, na tua história, e saber que a grande reforma, a grande mudança do cristianismo no mundo, depois da época bíblica, tá? Que todos os livros foram escritos, tiveram outros homens e mulheres de Deus, sempre teve, né? Mas Martinho Lutero teve essa marca profunda que foi a reforma da igreja, tá bem? Então que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, tá joia? Lembrando você que tem mentoria toda segunda-feira às 8 horas, que é participar, só nos chamar no WhatsApp, tá? Que a gente tem principalmente pastores do Brasil e do mundo, tá? E toda segunda-feira tem uma live privada para eles no YouTube, tá bom? A qual a gente discute coisas a respeito de avivamento, mover dos dons espirituais, milagres, maravilhas e tudo mais. Que Deus te abençoe muito.